Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre divisão celular. Eu queria, antes de conversar sobre isso, relembrar algumas questões. Lembrando a célula, né? Como a gente vai falar da divisão dessa célula, a gente tem que lembrar o que é essa célula. Então, a célula é a unidade básica, tá, dos seres vivos. Então, todos os seres vivos têm célula, seja uma, né, são os indivíduos unicelulares, ou milhares, que são os indivíduos multi ou pluricelulares, que somos nós, os animais, as plantas, os fungos, enfim, a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Lembrando que toda célula tem três coisas básicas e fundamentais, tá? Que toda célula tem. Uma é a membrana plasmática, que é isso que delimita, tá? A célula, o seu interior do exterior dela. A gente tem o citoplasma, que é isso que vai ancorar tudo que está dentro da célula, tá? Seria essa parte interna aqui, que vai ancorar organelas, vai ancorar o material genético, que seria isso aqui, tá? Então, o material genético sempre tem em todas as células, só que ele pode estar delimitado por um envoltório nuclear, uma carioteca, ou não, tá? Então, os seres que têm células que não têm carioteca, que não têm esse envoltório, que tem esse material genético disperso no citoplasma, são os procariontes, desculpa, ou procariotos, tá? E os seres que têm esse material genético organizado dentro desse envoltório nuclear são os eucariontes ou eucariotos, tá? Essa denominação de eucariontes e procariontes, ao falar sobre ela, a gente tem que também relembrar um pouquinho os domínios, tá? O que são esses domínios? Os seres vivos, eles são divididos em algumas categorias. A primeira categoria que dessa divisão, né, são esses domínios que são divididos em bactéria, eucária e árquea, tá? O próprio nome já diz, né? Bactéria são as bactérias que a gente conhece normalmente. Provavelmente todas as bactérias que tu conhece se encaixam aqui no domínio bactéria, tá? As árquea são morfologicamente, ou seja, em sua forma, são muito parecidas com as bactérias, mas elas são mais próximas evolutivamente, ó, são mais próximas dos eucariontes, dos eucária, que são todos esses listados aqui, os protistas, as plantas, os fungos, os animais. Então, as árquea, que são parecidas com as bactérias, são mais próximas das eucárias. Mas todas elas, ó, vocês veem que todas elas têm um ancestral em comum, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque há um pouco tempo atrás a gente achava, né, a ciência achava que como essas bactérias eram parecidas com as árquea, elas eram mais próximas do que os eucária, que as árqueas eram mais próximas das bactérias do que os eucariontes, tá? Mas não. E essas árqueas, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns seres vivos que vivem, né, em ambientes muito extremos, tipo em temperaturas altíssimas, perto de vulcões, ou em lugares extremamente ácidos. Então, muitas dessas árqueas, né, esses seres, são chamados de extremófilos. Então, eles vivem nesses lugares extremos, tá? E aí, os eucários são todos aqueles que restaram, tá? Todos os outros seres que a gente tá mais acostumado, que são mais próximos de nós, que somos inclusive nós, né? Então, nós somos eucariontes. Então, tanto os domínios bactéria quanto os árquea são procariontes, ou seja, não tem o seu material genético organizado, né, num envoltório. Então, eles têm esse material disperso no citoplasma e todos os eucariontes, tá? Tem material organizado. Aqui eu coloquei uma tabelinha só pra gente saber mais ou menos a diferença entre esses domínios, tá? Aqui eu já falei, né, que a célula das bactérias e das árqueas são procariontes, tá? São seres procariontes. E os eucariontes, o próprio nome já diz, né? A diferença dessas paredes celulares, né? A parede celular é, então, aquilo que vai ficar por fora da membrana plasmática e vai dar uma rigidez, uma defesa, uma proteção para essa célula. Então, as bactérias têm essa parede celular
com peptidoglicanos, enquanto as árqueas têm uma outra estrutura sem peptidoglicanos, tá? E os eucariontes, por vezes eles têm essa parede celular, por vezes não, tá? Então, por exemplo, nós que temos células animais, nós somos animais, nós não temos parede celular. Nós temos só, delimitando a célula, só a membrana plasmática, tá? Mas, por exemplo, as plantas, tá? Tem essa membrana, essa parede celular de celulose, feita de celulose, e os fungos têm a parede celular feita de quitina, tá? Organelas, tá? Nas bactérias e nas arqueias, essas organelas são ausentes. E nos eucariotos são presentes, tá? A gente já teve uma aula sobre organelas, se vocês quiserem a gente pode retomar em algum momento. E a divisão celular, que é basicamente o conteúdo da aula de hoje, a divisão celular em bactéria e em árquea são uma divisão celular muito simples, tá? A própria divisão da célula é chamada reprodução. Eu vou falar isso a seguir. E a divisão celular em eucariotos, tá? Nos eucária, são um pouco mais complexas, tá? Então, divididos em mitose e meiose. E a gente vai se debruçar sobre isso agora, tá? Aqui só para mostrar, tá? Bem interessante. Esses domínios, eu coloquei aqui uma célula de levedura, que é um fungo, né? Que é aquilo que a gente põe no pão, que tem na cerveja para fazer cerveja, que tá no grupo eucário, certo? Olha o tamanho dessa célula, e ela tem esse núcleo aqui, né? E ela é bem mais complexa. E aqui eu coloquei uma célula de uma bactéria, tá? Que é bem menor, bem mais simples, né? E aqui o vírus eu coloquei, não é uma célula, mas eu coloquei só para vocês terem uma noção do tamanho, tá? Então o vírus tá aqui, a estrutura do vírus, tá? Não tá muito detalhada, enfim, em outro momento a gente vai conversar melhor sobre os vírus, mas ele é bem menor do que essas outras células e ele é bem diferente também, até por não ser uma célula, né? Tá, então, por que a gente precisa se dividir? Essas células precisam se dividir. Por vários motivos, né? Pra gente crescer, a gente precisa se dividir. Quando a gente se machuca, né? O nosso tecido tem alguma lesão, a gente precisa fazer novas células para, né, melhorar aquela lesão, curar o machucado. Para gerar um novo ser, a gente precisa também da divisão celular. E para reprodução de procariontes, por exemplo, a gente precisa dividir. Então, por vários motivos, tá? Em organismos procariontes, essa divisão celular vai ser um sinônimo de reprodução. Vai ter uma célula mãe, que vai ser a célula original, que vai se dividindo, gerando duas células filhas, como a gente chama, né? Então elas vão ser exatamente iguais, vão ser clones uma da outra, vão ser gêmeas, tá? Essa divisão aqui é chamada de fissão binária ou bipartição. E como eu falei, essa divisão celular é um sinônimo de reprodução. E esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada. Por quê? Porque não teve sexo envolvido, tá? Diferente dos animais, diferente das plantas que tem uma célula feminina e masculina, entre aspas, né? Enfim. Então, quando a célula só se divide, é uma reprodução assexuada, tá? A célula só se dividiu. Em organismos eucariontes, a divisão celular envolve diversos passos complexos e pode ser de dois tipos, tá? Um tipo, a mitose, que é responsável pelo crescimento do ser vivo, pela regeneração, né, pela reposição de células velhas e pela reprodução assexuada. Sim, também tem reprodução assexuada em eucariontes, por exemplo, em esponjas, tá? Elas, em vez de ter uma esponja macho, uma esponja fêmea, que liberam gametas e formam um novo indivíduo, elas podem brotar também. Então elas brotam, que nem também as leveduras conseguem brotar, tá? Então vão se dividindo até gerar um novo indivíduo. E um outro tipo seria a meiose, tá? A meiose seria essa produção de gametas, né, de células reprodutivas capazes de gerar um novo indivíduo. O que são esses gametas nos seres humanos? O espermatozoide e o óvulo, tá? Essas divisões, a mitose e a meiose, têm um ciclo celular, tá?
ou seja, um ciclo de acontecimentos antes que aconteça a mitose, tá? E aí esse ciclo ele vai sendo construído, tem a fase preparatória ali, a intérfase, tá? Para divisão dessa, dessa célula, e aí depois tem a fase de fato de divisão, que é a fase mitótica, tá? Quando a célula está em G0, ela está num período que ela não está se dividindo, a gente chama de G0, tá? E aí a intérfase é essa fase de preparação para a divisão. Então, na intérfase a gente tem a G1, dividida em G1, S e G2, tá? Então, nessa fase G1 da intérfase, a célula acabou de sair de uma divisão. Então, ela não tá com seu citoplasma, nem com seu material genético, nada duplicado ou aumentado para poder fazer uma nova divisão. Então, para preparar para uma nova divisão, essa célula tem que aumentar de tamanho. Então, nessa fase G1, a primeira coisa é que ela vai aumentar esse tamanho, sintetizando novas organelas e novas proteínas, tá? Na fase S, essa célula vai sintetizar mais material genético, vai duplicar seu material genético. Esse S é de síntese, justamente por essa duplicação desse material genético, para dividir então entre essas células filhas. Imagina a célula com o mesmo material genético, dividindo para essas células filhas. Né? Ela precisa dividir o material genético para poder fazer essa divisão certa. Lembra que na mitose as células ficam geneticamente iguais? Então, esse material genético tem que ser duplicado, tá? Então, o que acontece? Essa cromatina, né, que é esse material genético aqui, a cromatina a gente chama porque esse material genético ele tá junto, né, enrolado junto com outras proteínas, tá? Por isso que a gente chama esse conjunto de material genético com proteínas de cromatina, tá? Então essa cromatina ela vai se duplicar, formando um cromossomo. Quando o material genético está nesse formato aqui, duplicadinho, a gente chama de cromossomo, tá? E essas duas partes dele aqui, essas duas perninhas, são chamadas de cromátides. Então, como tem duas, são cromátides irmãs, tá? Essas cromátides irmãs estão separadas, estão unidas, quer dizer, por um centrômero, tá? Que é uma estrutura que fica aqui entre as cromátides, certo? Então, na fase G2, né, quando a célula já aumentou um pouco e esse material genético já foi dividido, essa célula vai continuar aumentando e vai duplicar os centríolos. Os centríolos, não sei se vocês lembram, é uma organela da célula, né, formada por microtúbulos, que é muito importante nessa divisão, tá? Vai ser os centríolos que vão ajudar a separar o material genético em dois polos para poder dividir, né, essa célula, de forma geneticamente igual, tá? Então, ele vai ser duplicado. Então, a fase mitótica, de fato, essa divisão, vai ser separada em 4 fases, tá? Essa mitose, a gente tem que lembrar que uma célula mãe, tá, vai ser dividida em duas células filhas geneticamente igual. Então, se essa célula tem um material genético 2N, as filhas também vão ter 2Ns. Então, elas vão ser exatamente iguais à mãe e exatamente iguais entre elas mesmas, tá? Essa mitose vai acontecer em células somáticas. O que são células somáticas? Células que não são as células sexuais do nosso corpo, por exemplo. No nosso caso, nos humanos, todas as nossas células são somáticas, tirando os gametas, tirando o óvulo, tirando o espermatozoide, certo? E essas, como eu já falei, né, a mitose vai ser dividida em 4 etapas, tá? Inicialmente, a gente tem a prófase. Na prófase, essa cromatina que estava lá já, né, dividida, vai se condensar, ou seja, vai se enovelar, vai se enrolar, vai ficar bem juntinha. O nucleolo, que é aquela parte do núcleo mais coradinha, tá? A gente já viu isso em outra aula, se vocês quiserem a gente pode relembrar em outro momento. Ela vai desaparecer, tá? Então, a cromatina se condensa, o nucleolo desaparece, e a carioteca, que é o envoltório nuclear, lembra que eu falei para vocês no início da aula, que no caso dos eucariotos tem esse envoltório em volta do material genético, ela vai começar a se desintegrar. Então, vai começar a desaparecer esse envoltório, né,
nuclear. E os centríolos que estavam duplicados vão ficar cada um em um polo da célula, vão ficar separadinhos aqui, tá? No final dessa prófase, esses centríolos vão começar a originar microtúbulos, tá? Vão sair aqui raios de microtúbulos que vão até o centro da célula, certo? Esse conjunto de centríolos mais microtúbulos são chamados de áster, certo? Então, na próxima fase, na metáfase, esses cromossomos, essas fibras que foram lançadas, né, dos centríolos, essas fibras do fuso, vão ir até o centro, tá? E os cromossomos vão também ir até o centro da célula, certo? Vão ficar ali numa chamada placa metafásica. Esses cromossomos vão ficar ali distribuídos nesse centro da célula. Por que eles estão ali distribuídos? E por que essas fibras vão se unir, vão chegar até o centro da célula e vão se unir a esse centrômero que é aquilo que liga as cromátides irmãs? Porque na próxima fase, na anáfase, essas fibras elas vão estar unidas lá, né, nos centrômeros e vão começar a se encurtar. E nesse encurtamento vão dividir as cromátides irmãs uma para cada lado, tá? Isso por quê? Porque lá no final da divisão, essa célula vai ter esses cromossomos, esse material genético exatamente igual, tá? Então por isso esse puxamento, digamos assim, dessas cromátides irmãs, uma para cada lado. Isso vai garantir, né, que essas células sejam geneticamente iguais. E lá na telófase, que é a última fase, esses cromossomos vão estar lá divididos em dois polos da célula e vão começar de novo a se descondensar. Lembra que eles começaram lá na prófase a se condensar? Lá na telófase eles vão começar a se descondensar. E a carioteca, que é esse envoltório nuclear, vai começar a se organizar de novo em torno dos dois materiais genéticos das futuras duas células, tá? E o nucleolo vai reaparecer, formando novamente o núcleo. Percebam que o citoplasma ainda não se dividiu. O citoplasma tá ali, né? Ainda não dividido. Por quê? Porque a citocinese, que é essa finalização da divisão celular, seria justamente a separação desse citoplasma. E essa citocinese pode acontecer de duas formas, tá? Ela acontece de formas diferentes em células animais e vegetais. O que acontece? Nos animais, a célula começa a se dividir de fora para dentro. Vocês estão vendo que aqui tem, né, um anel de microfilamentos que vão começar a clivar, a cortar essa célula, tá? Dividindo ela de fora para dentro. A gente chama essa citocinese de citocinese centrípeta, tá? Enquanto nas células vegetais vai ser uma citocinese centrífuga, ou seja, ela vai construir uma placa celular, né, que depois a gente vai chamar de lamela média, vai construir lá a sua parede celular de dentro para fora. Então, vai começar aqui no centro, no meio das células, né, que foram divididas aqui, vai começar a separar esse material genético, esse citoplasma, e vai construir essa parede celular. Então, de dentro para fora, vai ser então uma citocinese centrífuga, que foge do centro, certo? Vamos então começar a falar do segundo tipo de divisão desses eucariotos, tá? Que é a meiose. Lembram que a meiose é uma divisão celular que vai acontecer nas células sexuais, nas células germinativas, que a gente chama, né? Então, uma célula diploide quando é 2N, né? Lembra que na mitose essa célula diploide 2N dava origem a duas diploides, né? Aqui na meiose, uma célula diploide vai dar origem a 4 células haploides, células N, tá? Então, esse tipo de divisão é chamado de reducional, porque ele está reduzindo o material genético. Então, uma célula 2N vai reduzir esse material genético para N, certo? Isso serve, como eu já falei, né, para a formação de gametas em animais, por exemplo, e para a formação de esporos em fungos, por exemplo, tá? Essa meiose vai ser dividida em meiose 1 e meiose 2. E essas meioses vão ter as mesmas fases da mitose. Vai ser prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que na meiose 1 vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1
e telófase 1. E na meiose 2, a mesma coisa, só que 2. Gente, vocês lembram o que acontecia na mitose? Os processos vão ser muito parecidos. Por exemplo, aqui, ó, na prófase, tá? Aqui vai ter alguma diferença, que eu vou explicar para vocês inicialmente, mas lembram que é a condensação dos cromossomos, tá? Na metáfase, lembra que eles ficavam na metade da célula, daí, tipo, na outra imagem tava assim, né? Os cromossomos estavam de pezinho, mas pode ser assim nessa metade aqui, não tem problema, tá? Então, aqui até tem uma foto de uma célula verdadeira, assim, né? Original, não é um desenho, que daí aqui estão os cromossomos, tá? Meio que se juntando na prófase. A gente vai falar agora sobre os cromossomos homólogos. Aí aqui eles ficando no centro. Aí aqui eles sendo puxados para os polos da célula, na anáfase. E a célula terminando de se dividir na telófase, tá? Vai ser basicamente isso, assim, vai ser bem parecido. Vão ter algumas modificações entre meiose 1 e 2, tá? Que a gente vai ver agora. O que vai acontecer? Lá na prófase 1, a prófase 1 já vai ser dividida em 5 fases. Esses nomes estranhos que vocês estão vendo aí não são tão recorrentes em prova, tá? Mas eu coloquei aqui por um descargo de consciência, porque tem uns mais importantes que outros, que são os que estão coloridos, tá? Então, o que vai acontecer? Que nem na prófase lá da mitose, vai ter uma condensação e esterilização desses cromossomos. Então, eles vão se condensar. A gente sempre vai ter, na meiose, cromossomos homólogos. O que são isso? São cromossomos que vieram do pai e da mãe. Então, por exemplo, ali na imagem, tá? A gente tem aqui cromossomos azuis e vermelhos. Vamos fingir que os azuis vieram da mãe e os vermelhos vieram do pai. E esses cromossomos, eles vão se juntar por tamanho, por tipo de cromossomo. Então, por exemplo, assim, vem um cromossomo grandinho aqui da mãe, que depois vocês vão ver numa aula anterior, o pessoal vai falar sobre isso, né, que a gente tem 46 cromossomos, né, nós seres humanos, e aí vem 23 da mãe e 23 do pai. Então, por exemplo, um que viria da mãe vai se juntar com um que viria do pai, né, e eles ficariam juntos, eles seriam parecidos, então os homólogos desse do pai e da mãe ficariam juntinhos, tá? Se juntariam. Isso que a gente diz de emparelhamento dos cromossomos homólogos. Tá, então esses homólogos vão se emparelhar, tá? Ó, esses aqui estão juntinhos, esses aqui estão juntinhos, esses também. E depois vai ter uma permutação, ou crossing over. O que é isso? Esses cromossomos homólogos, digamos que esse é um e esse é outro, tá? Eles vão se juntar, se encostar e vão trocar informações genéticas, tá? Por que isso é importante? Vai ter uma maior variabilidade genética, certo? Então, esses cromossomos, eles vão ter um ponto de quiasma, que a gente chama que é quando os cromossomos ficam unidos e trocam informações, trocam partes, como se uma parte do vermelhinho viesse para o azul e uma parte do azul viesse para o vermelhinho. Depois disso, vai começar a se separar, vai começar a ter uma separação desses cromossomos. Eles vão começar a se organizar de uma outra forma para a próxima fase. E no final dessa prófase vai acontecer uma coisa parecida da prófase da mitose, né? Que vai ter o desaparecimento da carioteca, né? E do núcleo, certo? Na metáfase, tá? Os cromossomos homólogos, eles vão se alinhar naquela placa metafásica que eu disse para vocês na mitose, vai ser basicamente a mesma coisa, só que em vez de se alinharem os cromossomos com as suas cromátides irmãs, né, vão se alinhar os cromossomos com os seus cromossomos homólogos, tá? Os cromossomos homólogos vão ficar alinhadinhos. Em vez de ser um em cima do outro ou um do lado do outro, vão ser de duplas de cromossomos homólogos, e cromossomos homólogos vão se organizar no meio, ou assim, tanto faz, da célula. Com a ajuda das fibras do fuso. Lembram das fibras dos centríolos que eles enviam lá, os microtúbulos, enviam lá para os centrômeros? Aqui na anáfase 1, em vez de puxar metade de um cromossomo para cada lado, as cromátides irmãs, eles vão puxar um cromossomo homólogo para um lado e o outro homólogo para o outro, tá? Como tá aqui na imagem, certo? Então vai ficar um para um lado, outro para o outro.
Lembram da diferença? Isso é muito importante, gente. A diferença entre mitose e meiose, que na anáfase aqui, na anáfase 1 pelo menos, né? Inicialmente vão puxar os cromossomos homólogos um para um lado, outro para o outro, certo? Vão ficar deslocados um para cada polo da célula e não tem a separação de centrômeros. Coloquei aqui bem grande, separação dos homólogos em vermelho aqui, e não há separação de centrômero na anáfase 1, certo? Lá na telófase, o que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa da telófase na mitose. Vão se desesperalizar esses cromossomos e vai reaparecer a carioteca. E lá na citocinese vai rolar a divisão desse citoplasma, tá? E a formação de duas células N. Lembram que lá a gente tinha uma célula mãe que vai formar agora duas N. A célula mãe era 2N e as células filhas, duas células filhas, 1N, tá? Tá, mas Elise, mas lá no começo tu falou que na meiose uma célula mãe ia formar 4 filhas, tá? Mas agora a gente tá na meiose 1, formamos duas células. Essas duas células agora vão se dividir cada uma delas para formar 4. Então vamos lá para meiose 2, tá? Ó, lembrando que agora a gente tem duas células. Então o que vai acontecer? Lá na prófase vai rolar a condensação desses cromossomos, que nem na prófase de todas as fases, tanto na mitose quanto na meiose 1, vai rolar essa condensação. E vai ter o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Gente, a meiose 2 vai ser quase igual, vai ser praticamente igual à mitose, tá? Porque como na meiose 1 os homólogos já foram separados, agora a gente vai separar as cromátides desses homólogos. Então vamos por partes, tá? A prófase vai ser igual à mitose, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Agora na metáfase, lembra que na metáfase, metade da célula, esses cromossomos vão ficar lá na região equatorial, no meio, então, dessa célula, tá? E os fusos lá dos que foram projetados pelos centríolos vão se ligar aos centrômeros de novo, que nem na mitose, exatamente igual. Só que olha a diferença. Lembram que teve o crossing over, teve a permutação? Olha como é que estão esses cromossomos lá no centro da célula. Estão todos trocadinhos, ó. Trocadinhos de partes, tá? Estão com uma perninha do outro, certo? Então, quando eles forem puxados agora na anáfase, eles vão ser separados, as cromátides irmãs que vão ser separadas. Diferente da anáfase 1, que separaram os cromossomos homólogos. Agora vão separadas as cromátides irmãs, que nem na mitose. Certo? Ó, tá tudo separadinho. E são duas células, lembra? São duas células que a gente dividiu lá na meiose 1. Agora, na telófase, o que vai acontecer? Mesma coisa que lá na mitose, reaparecimento da carioteca e do nucleolo, e vai formar, então, 4 células, lembra? Ó, antes eram duas, as duas se separaram de novo, formaram, então, 1, 2, 3, 4 células. Lembram que faltou só aqui na imagem a citocinese, né? Que é a finalização dessa divisão, que é a separação do citoplasma. Gente, aqui eu coloquei uma comparação entre mitose e meiose, tá? Então a gente vai só relembrar. O que aconteceu lá na mitose? A mitose resulta em duas células geneticamente iguais entre si e entre a célula mãe. Não há uma redução de número de cromossomos, tá? Então, o material genético na mãe é igual nas células filhas. Não ocorre permutação, não há aquela troca, né? Não há aquele crossing over, aquela troca de partes de material genético entre os cromossomos homólogos, porque na mitose não tem a junção dos cromossomos homólogos, né? São só as cromátides irmãs. E só ocorre em células somáticas, células do corpo que não são os gametas, que não são as germinativas. A duplicação do DNA antecede uma divisão celular. Então, o que vai acontecer lá? Na intérfase, vai ter a duplicação do DNA e depois da duplicação vai ter uma divisão celular na mitose. Né? Para que serve essa mitose? Renovação de tecidos, cicatrização, crescimento e desenvolvimento do indivíduo, do organismo. Na meiose, uma célula mãe
2N resulta em 4 células filhas N, então por isso que a gente diz que há uma redução do número de cromossomos, tá? Porque antes era diploide, depois virou haploide, 2N, virou N. Ocorre permutação, ou seja, aquela troca, né, entre informações genéticas dos cromossomos homólogos. Só ocorre em células germinativas, ou seja, gametas, ou, né, quando não for em gametas, em esporos. A duplicação do DNA antecede duas divisões celulares. Então, tem a intérfase só antes da meiose 1. Porque daí ela vai se duplicar, os homólogos vão se duplicar, vão ser separados, e só depois, lá na meiose 2, que vão ser divididos as cromátides irmãs. Tá? E para que serve? Formação de gametas. Tranquilo, gente? Aqui tem uns gráficos que costumam cair em prova, tá? Separando aqui, né, a mitose da meiose. O que vai acontecer? Isso aqui é a quantidade de DNA, tá? E aqui as fases da mitose. Olha lá, em G1, 2 cromossomos. Continua 2 cromossomos, porque em G1 é só o crescimento da célula. Em S, o que aconteceu? Duplicação do DNA, 4 cromossomos. Depois, ó, G2 continua, né, o crescimento da célula, porque é a duplicação do centríolo. Na prófase, opa, sumiu o cursor. Na prófase, condensação, metáfase. Dividiu lá no meio da célula. Na anáfase vai acontecer o quê? Separar um para cada lado. Então, o que vai acontecer com esse DNA? Vai ser dividido. E voltou a ter 2 cromossomos ali, ó. Viu? Então, início igual ao fim, tá? Uma célula, 2 cromossomos, virou 2 células com a mesma quantidade de material genético. Já na meiose, o que vai acontecer? Fase G1, 2 cromossomos que não estão duplicados ainda. Vão se duplicar aqui na fase S, então vai aumentar para 4 moléculas de DNA aqui. Ainda continuam 2 cromossomos, só que só se duplicou, são 4 moléculas de DNA. Tá? 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer aqui? Meiose 1. Lá na meiose 1, na anáfase vai ser a separação em 2 moléculas de DNA. Então, antes aqui os cromossomos homólogos estavam unidos, duplicados, vão ser separados, né? Inicialmente. Já diminuiu aqui a quantidade de moléculas. E aí vai rolar a meiose 2 aqui. Vai separar as cromátides irmãs aqui no meio e vai diminuir pela metade de novo o número de moléculas de DNA. Tranquilo? Formando, então, 4 células N, né? E enquanto aqui no início a célula mãe era 2N. Pra gente gravar essa prófase, metáfase, anáfase, telófase, tem uns gestos com as mãos que a gente faz. As minhas mãos vão indicar o que acontece com esse material genético, tá? Então, prófase, condensação dos cromossomos. Metáfase, esses cromossomos vão estar lá na metade da célula, lá na placa metafásica, tá? Metáfase, anáfase, ó, como se as cromátides irmãs tivessem sido divididas. Lembrando que na anáfase da meiose 1, não são as cromátides que são divididas, e sim os cromossomos homólogos, tá? Mas também pode indicar, né, que os cromossomos homólogos estão de um para cada lado, tá? Telófase, volta à formação do núcleo. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então é uma dicasinha pra gente lembrar o que acontece, a sequência desses eventos. Gente, mandem mensagens se ficou alguma dúvida. Elise, aquela parte que você explicou eu não entendi. Achei muito confuso, achei muito rápido. Qualquer dúvida, a gente tá aí, tá bom? Tchau, gente. Aproveitem, estudem bastante e tamo junto. Beijos.